Olá pessoal, vamos dar início agora à correção, aliás, à resolução da lista número 1 da disciplina Matemática Discreta, que atualmente eu ministro no curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Essa é a primeira de uma lista de um conjunto de 16 listas que são passadas, que são trabalhadas com os estudantes dessa disciplina ao longo do semestre letivo. Essa lista ela trata de uma revisão do conteúdo que foi visto ao longo da disciplina matemática, lógica matemática, que os estudantes têm ela no primeiro período. Então, é uma revisão de lógica. Então, vários conceitos aqui já foram vistos na disciplina anterior e serve apenas para fazer uma refrescar a mente dos estudantes. Na primeira questão, são dadas algumas sentenças, né? Como você pode observar. Você está em Seul, você está em Gwangju, você está na Coreia do Sul. Cada uma dessas sentenças é atribuída a uma variável proposicional, como pode ser observado aqui. E em cada item é pedido para que seja feita uma tradução. Ou uma tradução da linguagem natural, isto é, do português, para a linguagem formal da lógica proposicional, ou o contrário. Temos uma fórmula da lógica proposicional, uma FBF, e a gente faz uma tradução da FBF para a linguagem natural. Na letra A, nós temos o seguinte: traduz a sentença seguinte para símbolos da lógica formal. A sentença é: se você não está na Coreia do Sul, então você não está em Seul ou Gwangju. Como é possível observar, nós temos aqui uma condicional. Percebemos que é uma condicional, uma vez que temos a expressão se, então, isso denota muito claramente uma sentença do tipo condicional Q, condicional P. Você não está na Coreia do Sul é o antecedente dessa condicional, e o consequente da condicional é você não está em Seul ou em Gwangju. Bem, como é que a gente vai transformar essa sentença em uma fórmula bem formada, em uma FBF? Temos aqui não R, condicional, não P, conjunção, não Q. Então, essa daqui é a FBF correspondente à sentença em linguagem natural. No caso aqui, o não R significa você não está na Coreia do Sul, não P, conjunção, não Q significa você não está em Seul ou em Gwangju. Observe que a tradução para a linguagem formal ela não é diretamente igual à linguagem natural, certo? Então você pode observar que o não do símbolo proposicional Q ele está subentendido no fato de ter sido escrito você não está em Seul ou em Gwangju, certo? Bem, letra B. Traduza a seguinte sentença formal para o português comum. Então, nesse caso, é o contrário do que foi feito na letra A. Na letra A, nós traduzimos da sentença natural, da linguagem natural, para uma lógica formal, para uma expressão da lógica. E agora vamos traduzir, pegar uma expressão da lógica e escrever ela em linguagem natural. No caso, a expressão é essa, né, a fórmula Q condicional R conjunção não P, e em linguagem natural ficaria: se você está em Gwangju, então você está na Coreia do Sul e não está em Seul. Então vejam que o antecedente é o símbolo proposicional Q, a variável Q, que significa você está em Gwangju, e o consequente é você está na Coreia do Sul e não está em Seul. No caso do I, a conjunção, e a negação representada no conectivo da negação representado por esse não. Ok? Bem, passemos adiante. Na segunda questão, nós também temos um conjunto de 3 sentenças, e assim como foi feito na primeira questão, faremos algumas traduções. Traduzir a sentença seguinte para símbolos da lógica formal. Observe que as sentenças dadas, né, é necessário que, a partir das sentenças dadas, nós transformemos elas em variáveis proposicionais, no caso aqui P, Q e R, e com essas variáveis proposicionais é que nós iremos trabalhar construindo as respectivas fórmulas. Então temos aqui, você não pode votar se tem menos de 18 anos de idade ou se você é de Marte. Observe que nós temos aqui uma condicional, certo? Não é uma condicional na forma que nós encontramos anteriormente, bem definido se, então. Então é aí que a gente diz que exige-se uma certa atenção
na hora de fazer esse tipo de operação, de traduzir da linguagem natural para a linguagem formal, porque a linguagem natural ela é bem mais complexa do que uma linguagem formal. Na linguagem natural, nós temos questões como, por exemplo, ambiguidade, né, a questão do contexto, certo? E outras situações mais. Observe bem. Então, no caso, nós definimos as nossas proposições, proposição P, Q e R, né, ou variáveis proposicionais, pegamos as sentenças e transformamos elas em proposições, e a sentença traduzida ficou da seguinte forma: não P condicional Q de junção R. Então, essa é a fórmula da lógica proposicional que representa essa sentença escrita em linguagem natural. No caso aqui, Q de junção R significa você ter menos de 18 anos de idade ou é de Marte. Ok? Bom, letra B. Na letra B é colocado o seguinte: dê a recíproca dessa sentença em lógica, em símbolos da lógica formal. No caso aqui, a sentença é essa, né? Como você pode observar, a recíproca de não P condicional Q de junção R é Q de junção R condicional não P. É importante lembrar que a recíproca de uma condicional ela não é equivalente a essa condicional. Existe até uma expressão que diz que a recíproca nem sempre é verdadeira. Ou seja, você simplesmente trocar de lugar um antecedente com um consequente e vice-versa, como é colocado aqui na recíproca, não garante que ela não é uma sentença equivalente, certo? Dê a recíproca em português. Então, como é que nós vamos agora pegar essa sentença, que está escrita em linguagem formal, e colocar ela na língua portuguesa, ou seja, na linguagem natural? Seria o seguinte: ao ter menos de 18 anos de idade ou ser de Marte, você não pode votar. Observe que o se ficou um tanto implícito aqui, né? Mas isso é uma característica da linguagem natural. Bom, na terceira questão, continuamos tendo o mesmo tipo de trabalho, né? São dadas algumas sentenças e nos itens dessa questão pede-se que façamos traduções, né, para a linguagem formal, ou melhor, para a lógica formal. A sentença aqui é o seguinte: se a Mauri está com fome e a geladeira está vazia, então a Mauri está zangada. Observe que nós temos aqui uma condicional, está bem clara essa condicional. Se, então, define bem direitinho onde está o antecedente e onde está o consequente. O antecedente dessa frase é uma conjunção, a Mauri está com fome e a geladeira está vazia. E o consequente dessa condicional é apenas a sentença a Mauri está zangada. Definimos as proposições: proposição P, a Mauri está com fome; proposição Q, a geladeira está vazia; e proposição R, a Mauri está zangada. Então, observe que nenhuma dessas sentenças, né, dessas proposições, ela está negada. Então, observe também a sentença escrita em linguagem natural, que ela também não aparece nada negado. Okay? Então, temos aqui a nossa sentença escrita em lógica formal: P conjunção Q, se P conjunção Q, então R. Ou P conjunção Q condicional R. Seriam as duas expressões corretas para essa sentença. Bem, a letra B nos pede que seja construída a tabela verdade para a sentença em A. Essa tabela verdade, como no caso nós temos aqui uma expressão da lógica com 3 variáveis proposicionais, então nós temos 8 linhas. Né? É importante lembrar que na disciplina de lógica matemática foi colocado para vocês que para definir a quantidade de linhas de uma tabela verdade, usa-se a seguinte forma: 2 elevado a n, em que n é a quantidade de símbolos proposicionais da fórmula. Como a fórmula tem 3 símbolos proposicionais, então 2 elevado a 3 igual a 8. Então, 8 linhas. Então, aqui, em cada uma dessas linhas, nós temos valores de verdade atribuídos às variáveis proposicionais e o valor de verdade da fórmula em si, certo? Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise da tabela verdade. Vamos tentar extrair informações da tabela verdade. Observe bem. Suponha que a sentença dada em A seja verdadeira. Então, nós vamos simplesmente destacar aqui todas aquelas linhas em que a sentença é verdadeira. Temos essa e essa, certo?
E suponha também que Amaury não esteja zangado. Então, qual é o símbolo proposicional que diz que Amaury está zangado? No caso é R. Se Amaury não está zangado, nós vamos pegar o quê? Aquelas linhas em que R é igual a F. Então, observemos aqui. Quais são as linhas que R é igual a F? Temos essa linha aqui, e temos essa outra linha aqui, e temos essa outra linha aqui, certo? Então, já temos 3 linhas em que Amaury não está zangado. Continuemos aqui. Suponha que Amaury não está zangado e a geladeira esteja vazia. A geladeira está vazia, vamos ver se ela é uma forma... Pronto, a geladeira está vazia, ela não está negada. A geladeira esteja vazia. Então, vamos observar quem é a geladeira vazia, qual é o símbolo proporcional dela, é o símbolo Q. Então, temos que pegar dessas 3 linhas que a gente separou, aquelas linhas em que a geladeira está vazia, ou seja, aqui V, certo? Observe que nessa linha a geladeira não está vazia e aqui a geladeira também não está vazia, certo? Então, acompanhe esse raciocínio. E aí ele pergunta, suponha que não esteja zangado, a geladeira esteja vazia. Essas 2 informações aqui são importantes. Então, Amaury não esteja zangado. Então, F, F e F. A geladeira esteja vazia. No caso, somente essa daqui, certo? Veja que tem aqui um I. Então, essas 2 condições precisam estar presentes na mesma linha. Aí ele pergunta, Amaury está com fome? Bom, se você observar aqui, nós temos que o símbolo proposicional P, que está relacionado a Amaury está com fome, o valor de verdade dele é F. Logo, Amaury não está com fome. Ok? Então, de acordo com a tabela verdade, né, realmente Amaury não está com fome. E aqui nós temos a explicação mais detalhada, mais formal, digamos assim, que diz o seguinte: se a sentença P com conjunção Q condicional R é verdadeira e sabemos que não R, ou seja, Amaury não está zangado, ou seja, R igual a F, que foi o que eu fiz aqui, e que Q igual a V, ou seja, a geladeira está vazia, observe que foi o que eu marquei. Né? A única maneira de a implicação continuar sendo verdadeira é se P for igual a F. Então, foi justamente o que nós observamos aqui, certo? P igual a F. Ok? Isso acontece porque, na lógica, se o antecedente P com conjunção Q é falso, a implicação P conjunção Q e condicional R será verdadeira. Lembre-se, toda vez numa condicional, quando o antecedente é falso, pouco importa o valor do consequente. A condicional sempre será falsa. Da mesma forma, quando o consequente é verdadeiro, pouco importa o valor do antecedente. A condicional sempre será verdadeira. Ok? Passemos agora para a 4ª questão. Na 4ª questão, foi dada um conjunto de sentenças, né, onde ele diz o seguinte: complete a coluna das razões na sequência de provas seguinte. Certifique-se de indicar que etapas cada regra de dedução se refere. Bom, no exercício foi dada apenas a primeira e a segunda, né, sentenças, e não foi estabelecido quais foram as regras de dedução ou de equivalência lógica que foram empregadas para chegar a esses resultados. Então, observem bem, aqui nós temos as respostas. A resposta para essa questão é essa daqui. Bem, na linha 3, esse resultado foi obtido utilizando-se a lei de De Morgan, aplicando ela na linha 2. Ok? Na linha 4, esse resultado foi obtido aplicando-se a comutatividade na linha 3. Então, a cada linha é a aplicação de uma determinada regra ou de inferência ou de equivalência a uma linha anterior, certo? Na linha 5 foi aplicada a implicação condicional na linha 4. No caso aqui, implicação condicional e comutatividade são regras são equivalências lógicas. Isso a gente estudou bem na disciplina de lógica matemática. Ao passo que as leis de De Morgan é também uma regra de equivalência, desculpa. Bom, na linha 6 foi aplicada a simplificação a partir da linha 1. No caso aqui, a simplificação, ela não é uma regra de equivalência. Nesse caso, ela é uma regra de inferência, que nós vimos quando estudamos
dedução natural na lógica matemática. Bom, linha 7 foi a dupla negação aplicada à linha 6. Aqui temos também uma regra de equivalência. Na linha 8, isso daqui é o resultado do modus tollens aplicados à linha 5 e à linha 7. Modus tollens também é uma regra de inferência, bastante estudada na nossa lógica matemática, na parte da dedução natural. Depois temos na linha 9 a simplificação aplicada novamente à linha 1. Observe que na linha 1 nós temos uma conjunção e quando nós temos conjunções podemos aplicar N vezes a regra da simplificação quando for necessário. Na linha 9, aliás, na linha 10 foi aplicada a comutatividade à linha 9, que é simplesmente trocar de lugar os disjuntivos ou conjuntivos. Depois aplicamos a regra da dupla negação em uma parte da linha 10, que no caso aqui foi esse R. Lembre-se que as regras de equivalência, como por exemplo a dupla negação, elas podem ser empregadas em partes de uma sentença, em partes de uma fórmula, como foi o caso aqui. Apenas na variável proposicional R, nós aplicamos a dupla negação e obtivemos esse resultado. Bem, depois aplicamos a implicação condicional na linha 11, obtivemos esse resultado, e logo em seguida modus tollens na linha 8, na linha 12 e obtivemos esse resultado. Modus tollens também é uma regra de inferência. Aplicamos a dupla negação na linha 13, né, que no caso acabou eliminando a negação, e por fim aplicamos a regra da conjunção nas linhas 6 e 14, né, que no caso a regra da conjunção é uma regra de inferência. Passemos agora para a quinta questão. Na quinta questão, nós iremos justificar cada conclusão com uma regra de dedução. Essas regras de dedução são as mesmas que a gente acabou de ver, né? Modus tollens, modus ponens, conjunção, simplificação, certo? Que todas elas foram vistas na disciplina de lógica matemática no primeiro período de vocês. Bom, aqui a gente tem uma sentença, que no caso aqui é um argumento. Observe bem, quem é artístico deve ser também criativo. Joselino não é criativo, portanto, Joselino não é artístico. Tudo aquilo que tiver após palavras como portanto, como logo que, são expressões que denotam que ali nós temos uma conclusão. Então, Joselino não é artístico, é uma conclusão desse argumento. E essas frases, quem é artístico também deve ser criativo e Joselino não é criativo, são o que a gente chama de premissas. Observe bem. Então, a gente vai ter uma premissa que é expressa por P condicional Q. Nesse caso aqui, a gente fez o seguinte: se Joselino é artístico, então ele é criativo. Poderíamos também ter dito assim: se alguém é artístico, então esse alguém é criativo. Aí, para a gente simplificar aqui a resposta, a gente já foi direto colocando que se o Joselino é artístico, então ele é criativo. A segunda premissa diz o seguinte: não que. Então, não que quer dizer o quê? Joselino não é criativo, certo? E a conclusão, não P, Joselino não é artístico. Será que essa conclusão deriva dessas premissas? É isso que a gente está fazendo, aplicando as inferências, as regras de inferência, para verificar a validade desse argumento. Então, a conclusão é justificada pela contraposição, uma regra que afirma que a negação da conclusão de uma implicação implica na negação do seu antecedente. Bom, aqui eu confesso que eu me enganei um pouquinho, certo? Que na verdade, aliás, isso está certo, esquece que eu disse. Então nós temos aqui uma condicional, P condicional Q, né? E aí nós tivemos o quê? Um Q que implica, essa condicional e não Q implica não Q. Bom, agora deixa eu explicar aqui, eu cometi um erro na hora de escrever isso aqui, certo? Essa justificativa não é pela contraposição, mas sim pela regra modus tollens. Na regra modus tollens, é dada uma condicional e a negação do seu consequente e conclui-se a negação do consequente, certo? Que é justamente o que nós temos aqui, tá bom? Então, desconsidere essa parte aqui que eu escrevi e preste atenção no que eu acabei de falar, ok? Bem, na letra B, nós temos o seguinte: Leonídio é atlético e também inteligente. Observe que eu estou atribuindo a Leonídio essa frase, essa qualidade, ele é atlético, e também estou dizendo que ele é inteligente. A gente poderia dizer que a sentença seria
equivalente seria assim: Leonídio é atlético e Leonídio é inteligente. Só que como fica estranho, né? A língua portuguesa permite a gente fazer o uso do também, né? Portanto, Leonídio é atlético. Aqui nós temos a nossa conclusão. Bem, nossa premissa é Leonídio é atlético e também inteligente. Nossa conclusão é Leonídio é atlético. Como você pode observar, nós temos uma conjunção. E para a conjunção, nós podemos aplicar a regra da simplificação. Inclusive, foi aplicada na questão anterior, né? Aquela questão que nós tínhamos aquela tabelinha, né? Então, a conclusão é justificada pela regra da simplificação, que permite derivar uma das proposições de uma conjunção. Foi o que eu acabei de falar. Bom, letra C. Quem tem 18 anos de idade pode votar. Mafalda tem 18 anos de idade, portanto, Mafalda pode votar. Bem, nesse caso aqui, a nossa premissa, né, a nossa primeira premissa é essa. Quem tem 18 anos pode votar. Essa premissa é uma premissa no formato condicional. Pô, Utz, mas nesse caso aí, cadê o se, cadê o então? Bem, ele está implícito, né? Que a gente pode pegar essa sentença, essa frase escrita em linguagem natural e traduzir para: se alguém tem 18 anos, então esse alguém tem idade para votar, certo? Por isso que eu falei que nem sempre as traduções da linguagem natural para a linguagem formal, elas são tão diretas, elas precisam de uma certa adaptação. A linguagem formal, ela é bem menos expressiva do que a linguagem natural. Na linguagem formal nós não temos figuras de linguagem, nós não temos outros recursos que a linguagem natural tem. A linguagem natural é muito mais rica do que uma linguagem formal, certo? Então, quem tem 18 anos pode votar, seria a nossa primeira premissa. A segunda premissa seria P, Mafalda tem 18 anos. E a nossa conclusão seria que Mafalda pode votar. Então, nesse caso aqui, a gente utiliza o que? A regra modus ponens, né? Então, se eu tenho P condicional que, então tem um P, conclui-se que com verdadeiro, certo? Passemos adiante. Letra D. Matilda nunca esteve no norte de Saskatchewan ou no sul de Santo Diego. Em outras palavras, ela nunca esteve no norte de Saskatchewan e nunca esteve no sul de Santo Diego. Bom, nós temos aqui como premissa P conjunção não P de junção não que, ela nunca esteve no norte ou, né? Então nós temos aqui uma disjunção com seus disjuntivos negados e a conclusão, né, é não P conjunção não que, ok? Bem, nesse caso aqui foi outro equívoco que eu cometi na hora de escrever, que na verdade aqui o que é que nós vamos ter? Deixa eu ver se atenção. Bem, o que é que nós vamos ter aqui? Na verdade, não é isso aqui que a gente vai ter. A gente vai ter isso aqui. A conclusão é não P conjunção que. Ou seja, tá feinho aqui, tá ruinzinho aqui, tá, mas acho que dá para você entender. Ou seja, é a aplicação da lei de De Morgan. Então, essa fórmula aqui, ela é equivalente a não P conjunção que. O meu erro foi ter colocado essa negação aqui, essa outra negação, mas era para ter sido assim, parêntese e a negação aqui, ok? Então, essa conclusão é justificada pela lei de De Morgan. Isso aí não é essa conjunção seria assim. Aí. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Seria isso mesmo. Não P, conjunção que. Isso, seria isso aqui. Ok? Então, sendo assim, a gente conclui essa questão. A sexta questão, a gente vai trabalhar com sequência de prova. Ou seja, aquele mesmo trabalho que foi feito naquela questão que tínhamos a tabela, agora a gente vai apresentar uma sequência de provas. Aqui nós temos o nosso argumento e aqui a nossa conclusão. Aqui são nossas premissas, certo? E aí ficou bem claro, premissa e premissa. Bem, de cara a gente observa o seguinte, temos aqui uma condicional, temos outra condicional e temos aqui um símbolo proposicional isolado. De cara a gente já pode dizer que se eu pegar a linha 1 e a linha 3, eu posso aplicar a regra modus ponens,
certo? E é justamente o que a gente vai fazer aqui. Observe bem. Opa. Modus ponens. Pronto, justamente o que foi colocado. Ó. Com a linha 1 e a linha 2, a gente aplica modus ponens e obtém o não R. Com a linha 2 e a linha 4, a gente aplica modus tollens e aplica o não que. E observe que é justamente não que a nossa conclusão. Então, argumento devidamente provado, certo? Bem, passemos para a sétima questão. Na sétima questão, nós temos uma situação idêntica da sexta questão. Temos aqui um argumento, aqui são nossas premissas, e temos aqui a nossa conclusão, ok? Premissa 1, premissa 2, são apenas duas premissas. E aí o que é que nós vamos fazer aqui, né? Nesse caso aqui, nós aplicamos uma contradição entre P e Q, que é derivada de 1. Um momentinho. Bom, nesse caso aqui, o que é que a gente acabou fazendo? Essa contradição entre P e Q, que eu coloquei aqui como derivada de 1, o que é que na verdade aconteceu? Se a gente pegar essa primeira premissa e transformar ela numa disjunção, né? Não P, disjunção Q, aliás, não Q, certo? Nós vamos ter claramente aqui o emprego de uma, poderemos empregar a lei de De Morgan. E aí o que é que vai acontecer? Dessa disjunção aqui, nós podemos derivar o quê? Aplicando De Morgan, derivaremos isso aqui, certo? Então aqui eu acabei queimando um pouco de uma etapa, certo? Ok? Bom, com isso aqui, nós aplicamos modus tollens em 2 e 3 e obtemos o não R, que é justamente a nossa conclusão, ok? O único senão aqui da minha resolução foi justamente essa parte aqui. Como é que a gente chegou nessa negação de P conjunção Q? Né? Primeiro a gente pegou essa premissa, transformamos ela em não P conjunção... Opa, desculpa, peraí. Não P disjunção não Q, né? Certo? E aí desse não P aplicando De Morgan, a gente chega nesse resultado aqui, ok? Então assim fica mais claro para você entender. A oitava questão, já começamos a trabalhar com a parte de lógica de predicados. As questões anteriores a gente trabalhou com lógica proposicional e agora a gente está trabalhando com lógica de predicados. Então, no domínio dos números inteiros, seja px, y, o predicado x vezes y igual a 12. Diga se cada uma das sentenças a seguir é verdadeira ou falsa. Como foi colocado para vocês, na lógica de predicados, determinar o valor de verdade de uma sentença vai depender do valor da interpretação das suas variáveis, vai depender do universo do discurso, enfim. Na lógica de predicados, a definição do valor de verdade de uma sentença é bem mais complexa do que a gente viu na lógica proposicional. Isso a gente viu também na disciplina de lógica matemática. Então vamos lá. P 3 e 4 é verdadeiro porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, no caso, o predicado, a sentença é verdadeira. No caso, 3, 5 é falso, porque afinal de contas 3 vezes 5 é igual a 15, 15 é diferente de 12. Né? E aqui a gente já começa a utilizar os conectivos. P 2,6 ou P 3,7 vai ser verdadeiro por quê? Porque 2 vezes 6 é 12, 3 vezes 7 é falso, é 21, mas como a gente tem aqui uma disjunção, a gente sabe que numa disjunção basta que um dos disjuntivos seja verdadeiro para que toda a disjunção seja igualmente verdadeira, certo? Letra D. Na letra D, né, a coisa já é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque nós temos aqui quantificadores para todo x, para todo y. Se x e y satisfazem P, então x, yx satisfaz P também. Então, nesse caso, é verdadeiro, né? Porque aqui a gente acabou aplicando o quê? A comutatividade da multiplicação. Ou seja, como x vezes y é igual a y vezes x, então a sentença é verdadeira. Letra E. Para todo x existe um y tal que x vezes y, ou seja, x vezes y é igual a 12. Então, ele vai dizer o seguinte, é verdadeiro por quê? Que para todo x vai existir um y tal que x vezes y é igual a 12. Ou seja, para x igual a 1, y igual a 12. Para x igual
2, y igual a 6 e assim por diante, certo? Ok, passemos adiante. Ainda uma questão dentro desse contexto da lógica de predicados. No domínio de todos os livros, considere os predicados seguintes. HX, x é pesado, CX, x é confuso. Então, o que é que nós temos aqui? Temos dois predicados. Traduz as sentenças seguintes da lógica de predicados para o português cotidiano. Então, é aquele lance que a gente fez em exercícios anteriores de você pegar uma sentença escrita em linguagem formal e traduzir ela para a linguagem natural. Nesse caso aqui, no caso, linguagem da lógica de predicados. Então, observe bem. Na letra A, nós temos para todo x, se x satisfaz h, então x satisfaz c. Em outras palavras, em linguagem natural, o que é que isso quer dizer dentro desse contexto aqui? Para todo livro x, se x é pesado, então x é confuso. Então, essa sentença expressa que todo livro pesado também é confuso. É importante lembrar que esse trabalho que a gente está fazendo de tradução não tem nada a ver com estabelecer o valor de verdade, ou melhor, a interpretação dessas formas. Essas interpretações se dariam em um outro contexto. Aqui a gente está simplesmente pegando a fórmula em linguagem formal e traduzindo para linguagem natural. Letra B. Existe x, tal que x satisfaz c e x satisfaz h. Então, nesse caso, seria o quê? O que é que isso quer dizer? Existe pelo menos um livro, x, que é confuso e pesado. Afirmamos, nesse caso, que há pelo menos um livro que satisfaz as duas propriedades, isto é, ser confuso e ser pesado. Para todo x, x satisfaz c ou x satisfaz h. Ou seja, para todo livro x, x é confuso ou é pesado. Nesse caso aqui, essa sentença generaliza que todos os livros que têm pelo menos uma dessas características ou são confusos ou são pesados. Então, a generalização ela é caracterizada por quem? Pelo quantificador universal. Letra D. Existe um x, tal que x satisfaz h e x não satisfaz c. Ou seja, existe pelo menos um livro x que é pesado e não é confuso. Aqui afirma-se que há pelo menos um livro que é pesado e não é confuso. E agora a gente vai para a última questão dessa lista. O domínio dos predicados é o seguinte. Dos predicados seguintes é formado pelos números inteiros maiores que 1. Então, esse é o domínio desses predicados. X satisfaz P, ou seja, x é primo, e o predicado que é x, x divide y. Então, consideremos as sentenças a seguir. Para todo x que não é primo, existe algum primo y que o divide. Então, escreva essa sentença usando a lógica de predicados. A gente vai pegar essa sentença e escrevê-la na lógica de predicados. Como nós temos aqui um para todo x, então nós vamos quantificar ele universalmente. Dessa forma, para todo x. Para todo x que não é primo, então lembre-se que o predicado P diz que x é primo. Então, a negação de que x é primo seria não px. No caso aqui, nós temos uma condicional. Né? Por quê? Porque nós temos uma quantificação universal. E foi dito lá na disciplina de lógica matemática que as sentenças quantificadas universalmente, elas geralmente são condicionais. Então, se x não satisfaz P, ou seja, se x não é primo, então existe um y tal que y é primo e y divide x, que é o que nós estamos dizendo aqui, que foi o que foi dito aqui em linguagem natural. Ou seja, a expressão formaliza a ideia de que para todo x, se x não é primo, então existe um número primo y que divide x. Letra B. Negar formalmente a sentença, ou seja, pegar essa sentença aqui e vamos negá-la. A negação formal dessa sentença é um conjunto de passos e aqui nós temos somente o resultado final dele. E aí eu deixo como... eu espero que vocês tenham feito essa negação desse conjunto de passos e verifiquem se o resultado de vocês é esse aqui, certo? Então, isso significa que existe um número x que não é primo e que nenhum número primo y divide x. Bom, vamos pegar agora e escrever a tradução em português dessa sentença que foi negada anteriormente. Então, como é que nós iríamos dizer essa sentença aqui em linguagem natural? Existe o número x, que não é primo, e para todo número primo, y, né, y não divide x, certo?
Então, para todo número primo y, né, se y é primo, então y não divide x. Certo? Então, essa seria a nossa letra C e a última letra da última questão dessa lista. Bem, com relação a essa lista, eu gostaria de tecer alguns comentários, assim como foi feito nas listas de lógica matemática, né, e eu quero fazer em todas as listas que a gente for resolver nessa playlist. Bom, a lista de exercícios que a gente acabou de fazer, ela revisou conceitos essenciais de lógica matemática, abordando desde a tradução entre linguagem natural e lógica formal, até a construção de provas formais e a manipulação de proposições e predicados. Esses exercícios, eles exploram o uso de conectivos lógicos, tabela verdade, regras de inferência, como modus ponens e modus tollens, além do trabalho com quantificadores e predicados. Através dessa prática, o estudante de ciência da computação ele poderá desenvolver várias habilidades críticas, né? E qual seria a importância desse estudo da lógica matemática para o cientista da computação? Eu destacaria alguns pontos. Primeiro, pensamento lógico e formalização de problemas. A lógica matemática ela ensina o estudante a estruturar problemas de forma clara e rigorosa. É uma habilidade essencial para o desenvolvimento de algoritmos e a formalização de requisitos de software. Saber traduzir problemas do mundo real para uma linguagem formal, a meu ver, é fundamental na programação e na engenharia de software. Um outro ponto que eu destacaria, análise e verificação de programas. O estudo da lógica ele permite que o estudante ele entenda como construir e verificar a corretude de algoritmos, especialmente em sistemas críticos, onde erros podem ter consequências graves. Ferramentas de verificação formal, como provas de corretude e lógica de Hoare, se baseiam diretamente nesses conceitos que estão sendo vistos nessa lista. Outro ponto interessante seria estruturas de controle de decisões condicionais. As operações lógicas elas são a base das estruturas de controle em linguagem de programação, como if, else, while. E o domínio dessas sobre proposições e implicações acaba preparando o estudante para escrever programas bem mais eficientes e mais corretos. O raciocínio automatizado da inteligência artificial é um outro ponto interessante, pois em áreas como inteligência artificial e sistemas baseados em conhecimento, a lógica de predicados e os quantificadores eles acabam desempenhando um papel central. A habilidade de raciocinar automaticamente com base em regras e fatos é uma das aplicações diretas desses estudos. Bem, desenvolvimento de circuitos digitais, que é uma disciplina que é vista no segundo período, circuitos digitais no segundo período da computação, do nosso curso de ciência da computação, aliás. Em eletrônica digital, a arquitetura de computadores, o funcionamento dos circuitos lógicos depende dos princípios da lógica proposicional. E isso foi algo que eu trabalhei muito na disciplina de lógica matemática. Então, compreender tabelas verdades e operadores lógicos vai ajudar na construção e otimização de circuitos. Em resumo, o estudo da lógica matemática ele vai proporcionar ao estudante de ciência da computação as ferramentas necessárias para pensar de forma eficiente, ou melhor, de forma estruturada, resolver problemas complexos e garantir a precisão no desenvolvimento de soluções computacionais. Eu entendo que essas habilidades elas se tornam cada vez mais valiosas à medida que os sistemas computacionais se tornam mais integrados ao nosso cotidiano. E dessa forma a gente encerra essa primeira lista de exercícios.